Você vê que essa tal de astenosfera aqui, né, é inclusive uma camada até mais fina do que essa daqui correspondente ao mundo superior, porque isso aqui foi definido com base apenas em velocidade das ondas simples. Não é a mesma coisa. Ela é quase que um princípio, mas não é a mesma coisa. E mostrando aqui, né, essa diferença de constituição. A crosta superior é o cial, a crosta inferior é o de cima. Né? Então, o núcleo de níquel e ferro, né? E aqui, essa parte é bem enriquecida também em ferro, né? Mas esse ferro representa aqui, enquanto aqui no núcleo ferro é ferro puro, é ferro zero, né? É o ferro zero. Nisso aqui, o ferro se apresenta na forma de minerais, composto de vários minerais, mas com ferro 2. Tá? Então, ferro 0, ferro 2 e na crosta superior. E eu não tenho, eu tenho muito pouco ferro 2, quase só ferro 3. Quase só ferro 3. Né? Aparece um pouco de ferro 2 na crosta superior. Ok? Bom, outra coisa importante, né? Que, embora as nossas vistas, a Terra parece uma coisa assim, pronta, acabada, bonitinha, que a coisa que não muda nada, quando a gente coloca em uma escala geológica, né, a gente vê que as mudanças são intensas, enormes, né? Mas que são muito insignificantes essas mudanças quando se compara com a vida humana. Né? A gente pensa que 50 anos, 60 anos, a gente tem muita coisa, mas há uma mudança constante que a Terra é um sistema tão dinâmico. E nesse sistema dinâmico, uma coisa que é permanente aqui é essa dispersão dos elementos químicos. Né? Então, sempre indo remobilizados de um lugar para outro, né? Pela água, pelo vento, pela geleira, os elementos químicos carreados em solução, então, em fragmentos, pela erosão, né? Pelo temperismo atuando, né? O vulcanismo atuando, etc. Então, vocês se lembram que eu pedi para vocês a definição desses termos que estão ali. Né? E houve uma confusão, né, quando vocês foram definir esses termos, de esquecer que está mexendo com geoquímica e pegar, às vezes, definições químicas. Né? Ou fala de geoquímica, tem geóloga. Né? Em geologia, quando, né, a gente fala em fusão, né, a gente está falando em fusão de rocha. Né? Não é fusão no laboratório. Né? Nós estamos trabalhando com o planeta Terra. Então, quando a gente fala em fusão, é a passagem do estado sólido para o estado líquido, a rocha, então, do estado sólido, que se funde, passa para o estado líquido, vai gerar o quê? Vai gerar magma. Né? A cristalização, né, que é o processo, então, de precipitação, né, de elementos químicos na forma de minerais. Né? Então, quando os elementos químicos se juntam e formam um composto, aquilo ali tem uma cristalização, é um mineral que está formado ali. Então, permanentemente, nós temos tanto assim, destruição de minerais pelo intemperismo, quanto formação de minerais, né? Tanto no solo, quanto nas bacias sedimentares, quanto na cristalização do magma. Então, existe cristalização que se processa a altas temperaturas, como no magma, e cristalização que se processa a baixas temperaturas. Né? Aí, cristalização que às vezes se processa até próximo de zero grau.
Então, vocês têm que ter esse conceito da cristalização, né, que não é, olha o próprio termo de formação de cristal. Não é isso? Quando você tem uma cristalização, tem formação de cristal. Cristal não é uma forma de apresentação de um mineral. Você tem um cristal, você tem um mineral. Né? Conceito de erosão, que não pode ser confundido com intemperismo. Enquanto o intemperismo, né, ele altera, degrada a rocha ali no lugar, a erosão implica na retirada, no remanejamento. Você, se aquele material continuar no lugar, você não tem erosão. Né? Alterou, mudou, mas ficou ali, você não tem erosão. Você só tem erosão quando há um transporte. Tá? Solução, né, que sempre envolve a água, né, como solvente, e um elemento químico, ou vários elementos químicos como soluto. Numa solução você tem um solvente, você tem um soluto. Né? O soluto, ele fica em solução no estado iônico. Né? Quando você tem uma solução, o soluto fica no estado iônico. Que você tem o cátion, né? E o ânion, né? Um positivo e outro negativo, que estão ali no estado de solução. A precipitação ocorre por quê? Quando existe uma mudança qualquer nesse ambiente onde está a solução, os elementos químicos que estavam no estado iônico se juntam novamente e formam um composto que se precipita. E esse composto se precipita nada mais é do que o processo de cristalização. A vaporização, né? Passagem para o estado de vapor. Então, isso existe tanto na superfície aqui, quanto dentro do magma. Dentro daqueles veios hidrotermais, né? Que o magma vem carregado de água, né? E que essa água, ela tanto entra pelas fendas da rocha, né? Em estado muito quente e ali, né? Com a abertura de espaço para ela passa para o estado de vapor, né? Ou então quando sai aquele combustível do canto, jogando muito vapor para fora. Então, passagem do estado líquido para o estado de vapor, vaporização, né? E o decaimento radioativo. Todas as rochas do planeta, elas têm elementos que se degradam radioativamente, passam de um estado para outro, né? E, exemplo, os próprios vegetais, os animais, assim como as rochas, né? Os vegetais originais, uma das coisas que todos nós temos no nosso corpo, carbono 14, né? Que é um isótopo do carbono 12. E quando nós morremos, o nosso carbono 14 vai se degradando radioativamente e passando a carbono 12. E por isso que fósseis são datados usando carbono 14. Porque quanto menos carbono 14 eles têm, mais velhos eles são. E por isso dá para fazer uma datação. Né? Eu estou falando do carbono 14, mas existem isótopos radioativos de muitíssimos elementos. Muitíssimos elementos. Né? Então, esses elementos, seus isótopos, vão perdendo
Significa, sabe que os atômicos, você sabe que o número de próton é igual ao número de elétrons. Né? Isso aí te dá o número atômico. Né? E ele vai perdendo elétrons. Né? E vai passando de um número atômico para outro, mais baixo. Então, é um decaimento radioativo. Então, a Terra, imaginada então, como esse sistema dinâmico, vivo, complexo, que as coisas estão sempre dando, sempre reagindo, está sempre as reações não acabam nunca. As reações não acabam nunca. Né? E principalmente na superfície da Terra, onde as rochas se tornam instáveis, porque o ambiente é muito instável, muito oxidante, né? Essas reações, elas ganham velocidade, aumentam, né, a sua velocidade. Então, por isso, não pode separar a Terra em ambientes diferentes. Um ambiente profundo, onde você tem altas temperaturas e pressões, né, onde os magmas, eles se cristalizam, né, formando, então, rocha, né, com uma determinada constituição química, e o ambiente superficial, de baixa pressão e baixa temperatura. Em que esses ambientes, por serem muito diferentes, quando rocha formada num ambiente vai para outro ambiente, ela tem que mudar, porque ela tem que ganhar, ela procura uma sustentabilidade. Rochas formadas na superfície, como as rochas sedimentares, que são soterradas e levadas a ambiente profundo, de alta temperatura e pressão. O que acontece com ela? Está morrendo. Né? Vão mudar a constituição mineralógica completamente, a sua estrutura, a sua textura, muda tudo. Né? E a mesma coisa ocorre com rochas ígneas formadas em profundidades maiores, quando são soerguidas e levadas a ambientes mais superficiais, elas encontram um ambiente muito diferente de sua formação e por isso os seus minerais começam a se degradar. Né? E aí, com o passar do tempo, essas rochas acabam se transformando. E, então, no ambiente profundo, nós temos processos magmáticos, tem magmas que se esfriam e se transformam em rocha ígnea. Rochas sedimentares ou metamórficas ou ígneas, que são levadas a ambientes de alta pressão e temperatura, tipo encontro de placas, ambiente de subdução, etc., e que sofrem com o processo metamórfico. Ou então, material dessas rochas que entram pelas fendas, pelas fraturas, etc., formam os chamados veios hidrotermais. Né? E aí, à medida que sobe, vai haver um processo de cristalização, cristalizando primeiro os minerais de temperatura mais alta de formação, e no final, aqueles minerais que formam temperatura e pressão muito baixa. No ambiente superficial, o que vai mudar, o que vai atuar aqui na superfície, né? Nós temos a atuação dos agentes do intemperismo e da erosão, em primeiro lugar. Né? Então, dependendo da região que se encontra essa rocha, do clima onde se encontra, nós vamos ter processos mecânicos ou químicos atuando mais e geralmente os dois atuando juntos. Né? Mas sempre assim, uma vez tem preponderância atua mais. Em regiões desérticas, por exemplo, não tem água, nós não temos processo químico. É muito pouco processo químico, mas ali vai atuar muito processo físico. Nas regiões de geleira, né, onde a temperatura é muito baixa e a água que tem, ela se cristaliza,
na forma de gelo, vai atuar o processo físico. Nas regiões intertropicais, onde chove muito, tem alta temperatura, né? Vai atuar mais o processo químico. Então, essa visão é que o geólogo precisa ter, né? Um ambiente complexo, que nós temos uma variação grande na Terra em termos de ambiente, existem muitos ambientes diferentes, existe o ambiente continental, o ambiente marinho, o ambiente glacial, o ambiente desértico, o ambiente tropical, né? O ambiente lacustre, cada um desses tem condições diferentes, distintas, e que vão, cada um deles, atuar sobre a rocha, né? Formando solos diferentes, ou não formando solo, ou erodindo mais ou menos, formando solo mais espesso ou menos espesso, né? Fraturando as rochas. E, a partir de processos de erosão, em que há transporte de material, e esse material levado por vento, ou por água, né? Ou os droios, vão se depositar em determinados locais, que são as bacias de sedimentação. E ali, então, vai ocorrer todo aquele processo de sedimentação, depois a diagênese. O que é diagênese? Diagênese. Processo? Que levam à transformação de um sedimento em rocha sedimentar. Não esqueçam isso, gente. Mamãe cá. Não, aqui não. Vamos lá. Não, vamos lá. Eu estava olhando aqui, ó. Você que está você vai repetir. Sabe? Sem medo. Não, é o processo de preenchimento dos poros. Como é? Processo de preenchimento dos poros que se desconsidera. Poros? Já está rocha. Sedimentar. Tem nada a ver com poros. Nada? Olha o que ela falou. Diagênese. São todos os processos que levam à transformação de um sedimento em rocha sedimentar. São todos os processos de sedimento. Porque quando vai transformar um sedimento em rocha sedimentar, como é que isso ocorre como? Deus fala assim, vira sedimento, eu quero que você vira rocha sedimentar. Não é. Existem leis físicas, né? Leis físicas são imutáveis, né? E que estão sempre atuando. Então, esses processos, chega lá, depositou um sedimento, e daí? Vai Você chegou para trás, gente. Então, gente, essas definições, assim, vocês procuram não esquecê-las. Sabe por quê? Porque tem certeza, né? É possível, né? Que no currículo de vocês vão estudar sedimentação, né? Rocha sedimentação e rocha sedimentação. Então, não vai ser o momento de você saber o que é diagênese. Você tem que saber antes disso. Porque não é só nesse momento que você tem que saber. Em toda a geologia, você vai ter que saber o que é diagênese. Não é? Porque esse processo de transformação do sedimento em rocha sedimentar, ele começou desde que chegou água nesse planeta. Entendeu? Há bilhões de anos. E não vai acabar enquanto aqui tiver água. E dentro desse planeta for vivo. Ele nunca vai acabar. Né? Então, quando fala assim, esse depois você chega lá na Morra Aguda, que você vai fazer uma visita, Glacia acompanhando vocês, e fala assim, olha, isso aqui é um minério singenético.
é de agente, você não sabe o que é genética. Certo? Se você não sabe o que é de agente, você não sabe o que é genética, o que é de genética. Certo? O que é? Tá? Agora, tá aí, vai atrás. Tá? Porque nós já falamos isso, não falamos no curso aqui? Se ficar aqui, eu vou ver essa palavra na frente. Vai atrás. Epigenética. É epigenética. Entendeu? Aí também, tanto é que ela escreveu ali, já foi para lá de sala. Entendeu? Então, não, nada substitui a memória. É insubstituível. Né? É insubstituível. Né? Porque não tem jeito de você andar com o Google ali, a pessoa falando você clicando no Google. Não tem jeito. Verdade. Aí vem esse troço aqui. As pessoas tentaram decorar isso aqui e fizeram uma confusão do peru. Por quê? Isso aqui está muito complexo. Não é uma coisa boa de dizer. Mas o processo é tão simples. O processo é tão simples. E é muito melhor que a gente mesmo faça o esquema do que tentar decorar um esquema complicado. Aquele esquema é muito bom, está ali muito bom, o cara vai estudar, né? Então vai ter no final do curso e tem na cabeça. Mas você tem que saber o seguinte, você tem aqui um maio. Ah, fecha essa boca. Boca aberta. Esse maio não pode ficar indefinidamente salvado, né? E não vai acontecer nada. Não vai ter o processo de formação do corpo. Mas na hora que esse maio começa a cristalizar seja subsuperfície, né? Zonas profundas, seja extravasando como o campo, né? Ele vai formar a rocha híbrida. É isso? Ele forma a rocha híbrida. Pode estar embaixo, pode estar em cima, pode estar no meio, pode estar em qualquer lugar. Originou-se mais uma rocha híbrida. Essa rocha híbrida, ela pode se submeter a um processo erosivo quando ela estiver na superfície interferir em erosão. Então, se ela levar aqui, se você tem um suergimento, ou se ela, eu não vou nem tocar suergimento, não, ela pode ser depositada aqui em cima. Lá no Chile, está jogando mais o tempo todo, as Filipinas jogando mais o tempo todo, né? Lá na Itália está jogando mais. Então, essa rocha pode sofrer intemperismo e erosão. Não é isso? Na superfície. Se ela só tem temperismo e depois erosão, ela vai ser levada para o transporte a uma bacia de sedimentação. Né? Ela vai ser levada a uma bacia sedimentada. Ora, na bacia sedimentada, uma vez que ela se sedimentou, o que começa aí? Oh, aí vai começar a diagênese. Depois vai formar uma mente Essa diagênese vai transformar em rocha sedimentada. É isso? Essa rocha sedimentada pode acontecer três coisas com ela. Uma, que ela continua. Então, quatro coisas. Uma, ela continua ali com rocha sedimentada, como acabou, bonitinha, fica lá, não aconteceu nada com ela. Mas ela pode sofrer, né,
aquelas coisas que podem acontecer com ela. Mas essa rocha sedimentar, ela pode sofrer também erosão. Não pode? Pode. Hormônio nova não pode. Um arenito semerodio, um arginito semerodio, etc. Ela pode sofrer de novo erosão, o material dela cair na bacia de sedimentar, ela sofrer de azinho e voltar a aparecer uma outra rocha sedimentar. Agora, se ela sofrer metamorfismo, nós vamos ter aqui uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode sofrer também erosão depois. Quer exemplo disso? Aqui, essas rochas que estão aqui, da formação Paracatu, que tem aqui do lado, daqui em volta, essa serra aqui para Brasília, etc. São rochas sedimentares que estão sofrendo erosão. Estão sofrendo de período e erosão. Se ela sofrer deferir de erosão, ela vai, depois do material cair, ela vai se sedimentar e voltar aqui, passar por viajante, se formar o sedimentar. Mas também ela pode sofrer fusão. Por quê? Porque ela foi soterrada em ambientes muito profundos, onde a temperatura vai se aumentando, né? E, principalmente, se essa rocha estiver próximo ou junto a uma zona de colisão de placas, ela vai sofrer fusão. Se ela sofrer fusão, ela vira o quê? Magma. Olha aí, não é uma coisa assim, racional, lógica e fácil de entender? Não precisa de esquema do livro. Não? Então, para virar magma e virar rocha ígnea, eu esqueci de escrever o processo, como é que chama? O magma para virar rocha ígnea, qual é o processo? Hã? Entendi a pergunta. Para o magma virar rocha ígnea, qual o processo que ocorreu aqui? Transformou o magma em rocha ígnea? Cristalização. Isso! Aqui, ó. Não. Certo? Pronto. Não, mas ela tem que respirar mesmo para poder Não, ser mas o cristalização. processo, porque ela é líquido, para virar sólido. Você entendeu? Então, o processo de cristalização. Né? Então, quando vocês estudarem geoquímica de alta temperatura no semestre que vem, vocês vão estudar isso aqui. Ó. Tá? A geoquímica de baixa temperatura, De baixa temperatura é sedimentação. é isso aqui. Nós ficamos aqui, ó. Certo? Alta temperatura. Né? Então, tá uma coisa fácil de entender isso aí. Né? Sempre uma coisa transformada em outra, tem que ter um processo do meio que faz essa transformação. Né? Aqui nós vimos, ter período de erosão, aqui teve o transporte, né? Ó. Teve um transporte para a bacia sedimentar e aqui deposição, né? Já a gente foi do processo. Deposição, é isso? Aí depositou processo diagênico, né? Aí, aqui, isso aqui, essa rocha depois pode ser logo entrar no ciclo de integração, ou então ela pode ser metamorfizada. Essa metamorfizada pode entrar no ciclo de período, ou pode
daí o processo. Agora, isso aqui, gente, quando você pensa que tudo isso aqui é constituído de elementos químicos, você tem então um ciclo geoquímico. Se você pensa em elementos químicos. Ah, mas se você pensa em rocha, você tem o ciclo das rochas. Esse é o ciclo das rochas, se você pensar que tudo isso aqui é rocha. Mas como rocha é constituído de elementos químicos, você pode dizer que isso aqui também é um ciclo geoquímico. Tá? Então, nessa questão de dispersão, eu acho que de maneira geral todo mundo entendeu. Né? O que é a dispersão? Tem essa, vamos dizer assim, mobilidade que os elementos químicos têm de sair de um ambiente para outro. Né? Então, dispersão geoquímica. É quando um elemento químico ou vários elementos químicos, eles saem de onde eles estão para outro local. Eles se dispersam. Né? Então, assim, um vai mais longe, outro vai mais perto, dependendo da mobilidade dele. É igual assim, você está com um grupo lá de pessoal fazendo passeata na rua, chega a polícia, joga a bomba de carne, gás, lacrimogêneo, e o pessoal, cada um no canto, não é isso? Tem uns que tem mobilidade grande e sai correndo, tem outros que tem mobilidade pequena e leva mal. Não é isso? Eu sabe que vocês comparar. Então, dispersão geoquímica, você pode entender os toros da boiada, não dispersão, sai doido, não, pega da que quer, então, os elementos se dispersam. E o que condiciona essa dispersão? Um vai para mais longe, outro vai mais perto, um vai mais rápido, outro vai mais devagar. É a mobilidade. Mobilidade. Cada elemento tem a sua mobilidade. A mobilidade de um não é igual à mobilidade do outro. Tá? Não tem dois iguais. A mobilidade de um não é igual à mobilidade do outro. Então, entender que como a Terra não é igual ao laboratório você tem um ambiente fechado na Terra, na Terra, né? E que as mudanças, as diferenças de um ponto para outro são enormes em termos de constituição de rocha, em termos de relevo, de quantidade de água, temperatura, etc. Então, essa dispersão é que o geoquímico se preocupa com ela, descobrir padrão de dispersão. Né? E é com base nesses padrões de dispersão é que o geoquímico faz o seu trabalho. Então, importante que tem elemento químico, por exemplo, o ouro. O ouro é um elemento químico que, para ele se dispersa, que atua mais aqui na superfície são os processos físicos e não químicos. Muito pouco ouro é dispersado quimicamente. Porque o ouro, ele não faz combinação com os outros elementos. Ele é chato, ele acha que ele é o maior. Entendeu? Então, ele fica sozinho. Né? Ele pode até estar incluso no mineral, mas ele não reage com esse mineral. Tá? Então, se você tem uma galinha, tem ouro dentro da galinha, você pode ter que o ouro está ali, é ouro puro, ele não está ouro combinado com chumbo. Tá? Então, o que faz a dispersão do ouro? São os processos físicos. Mas tem elemento que é doido para combinar com o outro. Né? Tem elemento que entra em solução nova.
E esses, então, vão ser dispersados pela água, processo hidromórfico. Só chegar a cadeira aqui. Então, esses processos mecânicos, está aparecendo, né? Opa, fica abaixar, né? Obrigado. Esse processo mecânico. O que é processo mecânico? Dispersão. Passando da erosão, pela água, pela usina, né? Então, levam esse material embora, né? Esses processos, eles não envolvem essa mistura, né? Então, assim, você tem a deposição, né? Mas os elementos, eles continuam separados. Exemplo assim, se você chega no segmento corrente, a corrente é uma maneira de fazer dispersão mecânica, né? Descarrega o material. Né? Então, e você pega para mostrar o segmento corrente, você tem aqueles elementos ali que, né? Você não tem assim, separação. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Né? O caso, assim, você tem, né, aqui, tem os seus sedimentos, os clássicos, etc. Né? Então, esses clássicos, vamos dizer que aqui são os elementos diferentes, etc. Né? Eles não têm segregação nenhuma aqui. Eles não têm nenhuma segregação. Já nos processos químicos e bioquímicos, há uma separação. Né? Se você pega uma rocha carbonática, tipo calcário, amarga, que é plastoquímica, né? E que é uma rocha, então, formada quimicamente, você vai ter separação de bandas que esses elementos vão criar. Aqui você pega uma banda, né, mais rica de uma coisa, com certa coloração, aqui você pega uma outra banda, às vezes de coloração diferente, né, com constituição diferente, né, e às vezes volta aquela anterior. Então você tem essa separação. Ambiente com menos energia. Com menos energia. Mas às vezes nós sempre mudando o pH da água faz alteração mudança do pH da água. Agora, no processo mecânico, não. Se você chega lá, por exemplo, pega uma areia, né, ou cascalho, né, você não tem essa separação ali dentro, está tudo misturado. Então, é o seguinte, com a relação de dispersão, uma coisa importante vocês entenderem os dados de dispersão. Né? Então, você tem onde é que você tem uma determinada fonte aqui de seja, por exemplo, um mar, né? Acho que em Bragança seja fica até mais mesmo alto. uma rocha Vou chegar só a cadeira. metamórfica, né? Em que, se ela tem uma concentração de determinados elementos aqui, esses determinados elementos acabam aparecendo fora dessa rocha, e à medida que você distancia dela, a quantidade dele vai diminuindo. Então você vai formando, de acordo com a mobilidade desse elemento, né,
zonas com concentrações diferentes dele. Então você tem esses halos que são esses envoltórios, né, em torno dessa fonte. Essa fonte vai ser um veio hidrotermal. Então, um mar, um granito, etc., em fase de consolidação, etc., e sair dos veios hidrotermais aqui. Né? Esses veios, eles vão carregar em solução aquosa elementos da fase final da cristalização desse mar. Elementos que não entraram ainda no processo de cristalização, porque a temperatura está muito alta. E à medida que eles entram nesses veios, a temperatura cai e eles vão se cristalizando. Como aqui na rocha encaixante, esses elementos vão se dispersar aqui em torno do veio. De maneira que você tem próximo do veio, mas não dentro do veio, você está dentro da rocha encaixante, você tem um halo de dispersão em torno desse veio. Deu para entender? Vamos dizer assim, que esse veio está rico em cromo. Rico em cromo. Vocês vão encontrar teores de cromo ao longo desse veio, próximo dele, mas fora do veio, porque parte do cromo entrou aqui na encaixante. Tá? Encaixante só para sul. Encaixante é a rocha, aqui encaixa o veio. Se você tem um veio, o veio tem que estar dentro de uma rocha. Tem que estar dentro de uma rocha. Certo? Então, formando então um halo de dispersão. Tem elementos químicos, tem mobilidade maior, vamos dizer que um elemento, outro elemento químico, não pronto, outro elemento químico, e tem uma mobilidade maior, às vezes esse elemento vai aparecer em zonas muito distantes do veio, com teores mais elevados em torno, mostrando um halo de dispersão mais amplo. Então são os halos de dispersão. Quando esses halos de dispersão, eles, aqui em torno dessa rocha também, você vai ter halos de dispersão aqui, ó. Quando esses halos de dispersão, eles são formados concomitantes com a rocha, eu tenho uma dispersão primária. Hein? Esses halos de dispersão são formados juntamente com a rocha. Então, você está dando exemplo aqui, você está com uma rocha aí que tem processo de cristalização. Está formando a rocha. Ao mesmo tempo que ela está formando essa rocha, restam como produto da cristalização soluções ricas em vários minerais. E essas soluções penetram a rocha encaixante, formando veios. E em torno desse veio, você tem dispersão dos elementos que fazem parte desse veio. E ao mesmo tempo, em torno da rocha que está se cristalizando, você também tem dispersão desses elementos que formam a rocha que está se cristalizando. Essa dispersão é chamada primária, porque ela ocorreu ao mesmo tempo, ou concomitante, na formação dessa rocha e do chão. Certo? Então, dispersão primária. Dispersão secundária é quando ocorre a dispersão depois da formação da rocha. Então, se você quiser chamar esses veios, essa dispersão aqui, em genética, você mesmo pode chamar.
Quer dizer, singenética ocorreu junto com a gênese da rocha. Junto com a gênese do veio. Certo? Mas o termo singenética é mais usado para a rocha sedimentar, tá? Mas assim, em termos de português, certo? Eu poderia singenética é tudo que é formado junto com a gênese. Né? Um exemplo sobre o golpe morrador foi formado ali singenética, no processo de deposição da rocha do dolorenita. Isso? Por isso ela aparece em bandas, minério aparece em bandas, né? E não em veios. Agora, o que ocorre, por exemplo, se eu tenho uma rocha, como, por exemplo, lá em Vazante, né? Que o minério não aparece em bandas, né? Não ocorre, não foi formado junto com a formação da rocha, mas ele foi formado em zona de falha. Zona de falha. Ele, então, não é concomitante com a formação da rocha. Ele foi formado depois que a rocha estava formada. Remobilizado em zona de falha. Aí, ele não é supergênico. Ele é epigenético. Epigenética. Supergênico é o termo usado apenas para aqueles depósitos que são formados na superfície por enriquecimento, por processo de intemperismo. Lá em Vazante tem minério supergênico, formado lá na superfície. Inclusive com um teor muito mais alto Calamina. do que, muito mais alto, calamina, muito mais alto do que a rocha que está embaixo. Né? Enriquecimento supergênico. Aqui, por exemplo, no Morro do Ouro, que tem umas lateritas, no Morro do Ouro, que tem local, das lateritas, você encontra altas concentrações de ouro. Né? Então, ele não foi formado, né, junto com a rocha. Certo? Ele foi formado por intemperismo muito tempo depois da formação da rocha, formado na superfície. Aí enriquecimento superfície. Tá? Então, você tem termos que vocês vão sempre encontrar na geologia, singenético, epigenético, supergênico, né? Esse epigenético, ele é a formação que ocorreu depois da formação da rocha. Esse aqui é concomitante, né? Concomitante com a rocha, após a formação da rocha. E o supergênico, enriquecimento superficial, coração, Do clima, ação intempérie, não? Ação intempérie. Não vou ficar chamada, não. É? Ação intempérie. É. Então, esse geoquímico primário, ele vai ocorrer junto com a rocha. O ar geoquímico secundário,
você vai correr muito depois. Então, quando a gente está estudando ali, mostrando para você, aquele negócio, por exemplo, de você está fazendo uma amostragem, aí você passa numa zona de surgência de água, né, que os americanos, os ingleses chamam de seepage, né? Então, ou que você está passando aqui, encontra uma anomalia ampla em cima de um depósito lá embaixo do solo, que redistribuiu aquele elemento ali, aí é secundário, né? Então, você tem uma fonte, e essa fonte, os elementos químicos foram levados depois e distribuídos aqui acima. Então, se você bota uma fonte aqui, você está achando uma anomalia aqui, ó, e os elementos químicos distribuem o quê? Um ambiente supergênero. Então, outra coisa que não se pode confundir, né, que eu falei assim, genético e epigenético. E tem outra coisa, isso aqui com relação à formação da rocha. Né? Mas eu tenho uma outra maneira de distinguir, né? Isso aí. A dispersão pode ser profunda, pode ser superficial. Né? Em ambiente profundo e ambiente superficial. E aí, no ambiente profundo, eu posso ter tanto o singenético quanto o epigenético. Né? Então, o ambiente profundo e superficial. E o momento, junto com a rocha, depois da rocha. Certo? Isso tem resultado. Então, eu acho que tem. Ó, esse quadro aqui, ele é muito bom para entender. Não foi que eu vi nessa explicação toda esse quadro. Ele, olha bem, ele separa. Aqui é tempo, é o momento que ocorreu. É um momento primário. Né? Secundário. Depois da formação da rocha. Né? Então, e aqui o local, se é ambiente lá em cima ou lá embaixo. Né? E aí mostrando que eu posso ter o ambiente primário, tanto na zona profunda quanto na zona superficial. Né? Então, por exemplo, já que falar em Morro Agudo, né? O depósito de Morro Agudo foi formado em mar raso de águas quentes. Né? Não foi ambiente profundo. Então, ambiente ali da zona de maré. Tá? Zona de maré, mar raso. E agora, ele é singenético, ele é primário. E existe singenético, primário, né, em ambientes profundos. Então, esse quadro é muito bom para entender isso. Entendi agora como ferrei pela prova, troquei as bolas. Agora, o secundário. Né? Quando falo, por exemplo, na calamina, lá de vazante, eu estou no ambiente secundário, certo? Com enriquecimento superficial, aqui, ó, calamina de vazante. Certo? Agora, ele é epigenético superficial. Ele é supergênico, né? Ele formou isso. Isso que é supergênico, né? E é secundário. E é secundário. Né? Que já existia o
minério ali, existia o zinco ali, e esse zinco foi enriquecido, né, superficialmente. Quer dizer, muito tempo depois da formação da rocha. Então, esse quadro dá uma síntese muito boa. Gente, como não vou fazer chamada, não tem 8h40, tá? Não é 8h40, você me fala, tá? Começando a chamada? Não. Então, olha bem, uma outra coisa que foi questionado na prova e que viu com dificuldade de muitos alunos é com relação à química. Né? Então, processo de oxidação. E é bom que vocês entendam que o processo de oxidação na Terra, ele começou a existir com a chegada da água na Terra. Não existia ambiente de oxidação na Terra. Tá? Tanto que todo ferro que existia aqui era ferro 2. Né? Então, a água é que foi trazer oxigênio livre, que o oxigênio livre começou a reagir com os minerais, né, que existiam aqui. Né? Então, oxidar esses minerais. Então, é muito importante você entender que o processo de oxidação é uma palavra lendo oxigênio. Não é isso? Lendo oxigênio. O oxigênio ele tende a reagir com esses metais todos. Né? A maioria, tirando o ouro, que o ouro não reage com ninguém, né? Esses metais todos passam no processo de oxidação. Né? Essa janela aí, deixar aqui, se não botar material corrosivo, em pouco tempo fica toda corroída. Né? Todos os metais ocorrem isso com eles. Né? Então, vocês veem aqui, ó, a presença do oxigênio aqui. Né? Aí, os minerais, os elementos químicos, quando estão nessa zona aqui, que é de instabilidade, né? De mudança de temperatura, variações bruscas de temperatura, presença da água, etc. Então, nessa instabilidade, eles tendem a reagir. Eles vão reagir como? Ou doando elétron ou recebendo elétron. Os elementos que não são capazes nem de dar, nem de receber, não reagem. Para reagir, tem que ser capaz ou de doar elétron ou de receber elétron. Né? Então, os elementos que doam elétrons, eles se oxidam. Por quê? Quando ele perde elétron, ele, vamos dizer assim, eu tenho aqui os elementos X, eu tenho 3 elétrons aqui. Eu tenho 3 elétrons. Né? Aí, e que meu estado de valência, eu sou capaz de ou doar 3 ou de receber 1, para completar a minha camada. Né? Se eu dou 3 elétrons e eu era capaz de receber 1, se eu dou os 3, agora eu sou capaz de receber 4. Por quê? Eu era capaz de doar 1, mas eu doei 3, então eu posso receber 4. Bom, eu era capaz de receber 1, doei 3, agora sou capaz de receber 4. Né? E o contrário. Se eu tenho 3 elétrons e sou capaz só de receber 1 e receber 1, e recebi 1. Se eu recebi 1, o meu estado de valência diminui. Porque eu não sou capaz de receber mais. Certo? Eu não sou capaz de receber mais. Então, aquele negócio, se eu doei, eu sou capaz de receber. Isso é igual São Francisco de Assis. Né? Vamos dar para a gente receber, vamos dar
elétrico assim, franciscano. Não dá para a gente receber. Agora aquele que recebe, se não doa, aí ele fica reduzido. Certo? Então, o processo de oxidação é o contrário do processo de redução. E isso é que movimenta as reações. E esses elementos estão assim, tem hora que eles dão, mas vou dar mais não. E agora eu quero receber, passa a receber. Entendeu? Aí não sou capaz de receber mais não, agora eu quero dar. Desse jeito. Tá? Então, é sempre essa instabilidade. Por quê? Porque também, um exemplo assim, o elemento químico está lá em solução na água, né? A água está com um pH muito ácido. Né? Mudou o estado de pH da água, aí ele pega e reage com, ele vai dar ou receber. E aí o pH subiu. Ah, não, é que o pH baixou de novo. Aí ele tende a voltar no estado que ele estava antes. Certo? Uma simples mudança de pH pode fazer com que um elemento reage, precipite, e depois mudou o pH de novo, que ele entra em solução novamente. Né? Então, esse processo de oxidação que vocês precisam guardar bem, porque isso faz parte da geoquímica, da dispersão, né? Da dispersão. Se o elemento reagir, precipitou, ele fica ali. Ele fica ali. Ah, mas se ele estava ali, precipitado, e entrou em solução novamente, essa solução pode levar para mais outro lugar. Então, essa dispersão é a distribuição disso. Professor, bota só um pouquinho no processo de oxidação para não pegar. Bota só um pouquinho no processo. Aí. Pode avançar. Pode, né? E outra solução que nós já vimos desde o mês passado, né? Uma rocha, os elementos químicos dela podem ser dissolvidos pela água. Contém algum ácido. Né? No caso do calcário, a própria água de chuva, que contém ácido carbônico, porque toda chuva tem um grau de acidez. Se ele falar que o ácido, quando esse grau de acidez é muito elevado, ele chama de chuva ácida. Mas, independentemente de ser elevado ou não, a água da chuva nunca é neutra. Ela sempre tem gás carbônico, ácido carbônico, dissolvido nela. Ácido carbônico dissolvido nela. Né? Então, esse ácido carbônico que está na água vai reagir com o calcário. Na água fria, então, vai reagir com o calcário, vai dissolver o calcário. Então, esse é o processo de solução. Esse processo de solução, ele é reversível. Ele é reversível. Dissolveu, mas depois pode precipitar novamente. Por isso que vocês têm, dentro das grutas de calcário, vocês têm formação daqueles estalagmite e estalactites. São precipitação do próprio cara. Tem uma característica de precipitação que existia ali. uma formação de precipitação que é por transporte mercurial, e a calcina é uma precipitação que tem um nome específico que é formada em todo local. Porque a meteorologia sempre está longe dos negócios. Então, estalactite, né? Calcário travertino, são aspectos diferentes do calcário, mas que não passam disso que vocês estão vendo aqui. Ó. Né? O carbonato de cálcio dissolvido pela água contendo gás carbônico, esse gás carbônico aqui, ele acaba com o ácido carbônico que vai reagir com o cálcio e formar, né, esse bicarbonato de cálcio que é solúvel, então dissolveu. Esse bicarbonato de cálcio
que é solúvel, ele pode voltar depois ao precipitar. Ele precipitando, você vai ter esse action play liberando a água que cai. Os 40. E o isopor é com calcário e isopor com dolomito. Diz que é só resolver o último pico, a hidrólise. Né? Hidrólise. A água reage com aquele mineral que está ali e quebra o mineral. Entendeu? Separa, quebra. Você vai ver aqui um silicato, né? Que reage com a água, né? E você vai formar argila sílica coloidal e liberar o potássio. Né? Então a água quebrou essa molécula. Aqui é o mesmo caso. Você tem uma molécula aqui de um silicato. E a água vai reagir com ele e vai quebrar. Vai partir. Então, diferente da dissolução. A dissolução, você dissolveu aquilo ali e ficou tudo em solução. Aqui não. Não ficou tudo, não ficou nada em solução. E ó, o resultado aqui não é uma solução. Aqui o resultado é a formação de um outro mineral. No processo de solução, você tem de um lado o carbonato mais a água e do outro lado você tem uma solução. E aqui não. Você tem um mineral aqui transformado em outro mineral aqui. Tudo pelo ingrediente fácil. Está vendo a diferença de solução e hidrólise? A dissolução você vai ter como resultado uma solução. E da hidrólise você tem um mineral quebrado, depois do intervalo. virou outro mineral. Vai ser 2 questões só e vai ser uma ração. Vamos parar, né? Por aqui. Quinta-feira eu continuo aqui, vai fazer. Próxima chamada. Vocês sabem, não tem chamada aqui para aprender. É porque é o seguinte, Quem quiser. é o seguinte, terça-feira a gente marcou de fazer um negócio, né? Ele foi